entrar um Vamos pouco seguir mais na aqui com o história nosso dele, né? bate-papo. Então, meu lindo, Na Correria dos Dias, esse é o livro de estreia como poeta, né? Então, como surgiu esse seu desejo de publicar? Quais foram os primeiros leitores que você cita na apresentação do livro, né? E que tempo era esse? Então, o livro ele foi gerido, né, durante o período de pandemia. Ah, tá. Eu sou administrador de um posto de saúde, de um centro municipal, o CMS Hernani Agrícola, que fica em Santa Teresa. E quando o prefeito, no dia 17 de março de 2020, decretou o lockdown, eu escrevi a poesia que dá nome ao livro, Na Correria do Dia. E eu faço parte da gestão desse posto. E eu escrevi esse livro na madrugada, né, já não estava dormindo direito por conta desse reboliço da pandemia. Eu escrevi essa poesia e coloquei no grupo de gestores do posto, né? E postei lá, e fiz uma reflexão minha e postei. E a partir desse dia, a minha diretora, né, ela repostou essa poesia para outros grupos de trabalho. E ela falou assim, por que você não coloca sempre alguma coisa de arte para a gente começar o dia sem pensar na Covid, porque a gente só vivia isso, né? Só vivia isso e vivia na angústia dos medos de cada um de nós, de cada forma que a gente sentiu esse medo. E, enfim, e sem dormir, eu só produzia. E eu comecei a escrever e quase todos os dias eu colocava uma poesia minha ou de outros autores, para que a gente começasse o nosso dia, que nós profissionais de saúde, vocês sabem que a gente não parou de trabalhar em momento algum, então a gente viveu com um medo triplicado, porque a gente vivia com medo de chegar no trabalho, de chegar em casa, enfim, era uma coisa muito difícil, e só ouvindo falar da Covid, e eu todo dia colocava uma poesia para que a gente começasse os nossos dias sem pensar nisso, né? Começar um dia de uma forma mais leve, mais relax. E quando eu fui me dar conta, isso foi em março, quando foi em agosto, início de setembro, eu já tinha 85 poesias escritas, 10 músicas compostas, um monte de quadro pintado. E aí me veio assim, eu vou fazer com tanta coisa, né? O que eu vou fazer com isso tudo que foi produzido nesse período, né? E aí eu vou publicar. Né? Não fazia ideia de como publicava um livro, né? E foi nos meus encontros da vida, né? A possibilidade da arte é isso, você vai conhecendo gente aqui, que conhece ali, que faz isso, que faz aquilo, a gente nunca é sozinho, a gente sempre é em par. E aí fui, até que cheguei na Aventura Editora, que foi por onde eu publiquei meu livro, né? Esse foi o tempo. E esses primeiros leitores desse livro são os meus amigos de trabalho. Era para eles sempre a primeira postar, depois eu postar para outras pessoas, outros grupos particulares, assim, mas assim, o frenesi sempre era para que a gente pudesse começar o dia sem aquela angústia da Covid, né? E o mais legal disso tudo também, que era que um carinho, ele sempre volta, né? E, enfim, e eu na pretensão de assim, vou escrever para o outro, né?
e mal sabia eu que, na verdade, eu escrevia para mim mesmo, né? Estava escrevendo para mim mesmo. Mas o outro, quando lia a poesia e falava assim, pô, adorei essa poesia, eu fiz isso, eu gostei disso, e aquilo me retroalimentava de uma maneira e me dava uma motivação a mais naquilo. Eu lembro que uma amiga de trabalho tem uma das poesias que eu falo de bolinho de chuva, né, que minha avó gostava da cozinha, ela fazia bolinho de chuva, e uma amiga minha do serviço falou assim, eu li a poesia que falava dos bolinhos de chuva, e eu fiz bolinho de chuva para os meus filhos. Eu falei, que maravilha, traz para mim também. Né? E isso me alimentava de uma maneira que me deixava numa leveza muito grande. Né? A arte, o poder da palavra, o poder da arte, da cultura, da música, é isso, né? Ela tem um caminho de te transportar para outra, de te tirar daquele lugar e fazer daquilo aveludar o caos, né? Que foi isso que aconteceu, olha, né? Celi Luz escreve aqui para a gente no chat, né? Que bom, Silvio, que você transformou em arte esse momento tão difícil. Parabéns.